Olá, boa tarde, tudo bem? Como estão? Como estão vocês que, segunda-feira de carnaval, 6 horas da tarde, estão aqui disponíveis para o estudo? A maioria, essa hora, já está em outro local. Mas vamos lá, né? Hoje é uma segunda-feira tranquila, a maioria das cidades bem tranquila, tirando as praianas em razão de feriado, né? Então já iniciando com menos público, com certeza, não tenho dúvida disso. Quero deixar aqui, então, o meu boa tarde para os companheiros, companheiras, amigos e amigas que vêm participar deste momento. Sebastião, Cornélio Procópio, no Paraná. Luzia, de Natal, Rio Grande do Norte. Socorro de Paulista, em Pernambuco. Quem mais aqui? Ih, faltou estrelinha. Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. A Cléo de Vitória, Espírito Santo, ao vivo só hoje, infelizmente. Aproveitar aí para emendar o feriado, estudar também. Estela Xavier de Blumenau, Santa Catarina. Shirley de Pirituba, São Paulo. Haroldo de Rio Grande da Serra. Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cristiano de Tapetininga, São Paulo. A Cristina de Poá, São Paulo. A Thaís de Peruíbe, também São Paulo. Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a Elisete da Suíça. A Elizabeth de Cuiabá também chegando aqui. Deu certo aí? Então tá bom. Pierre também de Paris, na França, está aqui presente. O Evaristo de São Mateus, no Espírito Santo. Olha só, a Cristina já está fazendo escola lá, hein? E a Fernanda Cipicciani. José Newton e Roselili. Hoje deu para falar todo mundo. Mário Domingos também. Tá bom? Ellen Figueiredo, Dioclésio Assis, pessoal que entra em silêncio aqui. Renato Andrade, Cristina Viana, Cristina Carvalho. Carla Kissen e Ângela. Muito bom, muito obrigado por virem, muito obrigado pela companhia, e a vocês também que acompanham pela Rádio Amigo Espírita e pelo SoundCloud. Tá bom? Ederson de Varginha também chegando aqui, a Quilene e a doutora Márcia Borges. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Estamos no encontro de número 79, isso mesmo, 79. Capítulo 9.3, Pânico, parte 1. Tá? Quem está encontrando dificuldades aí, não sei o que está acontecendo. Vou deixar um link aqui no Hangout. Esse é o link do YouTube, que eu acredito que está funcionando, porque tem um pessoal no YouTube aqui, ó. Lúlia, a Margot, Patrícia, Marinalva. Hoje começaremos a falar, então, de pânico. Aqui tem só pânico, tá? O quadro em si, colocado aqui no texto, está escrito só pânico. Né? Nós conhecíamos o transtorno de pânico até pouco tempo como síndrome do pânico, né? Porque síndrome se refere a um conjunto de sintomas que, atuando ao mesmo tempo, geram uma síndrome. Então, síndrome do pânico era um conjunto de sintomas que deixavam a pessoa como essa manifestação de pânico. Taquicardia, sudorese, sensação de morte, etc. Então, como isso era uma coisa que começava a atrapalhar o desenvolvimento social, profissional das pessoas, foi evoluído para transtorno. Tá? Então, hoje é transtorno de pânico, a terminologia correta. No capítulo está escrito só pânico. Tá? A sensação de pânico não se refere especificamente ao transtorno, né? Mas é possível fazer a ligação com ele, sim. É por isso que não está transtorno de pânico no livro. Então vamos lá no começo. No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. O medo em si mesmo não é negativo, assim se mostrando quando, irracionalmente, desequilibra a pessoa. Perdão. Olha, o gatinho da Elisete está no colo assistindo o estudo, muito bom. Gatinho, criança, tem todo mundo.
No imenso painel dos distúrbios psicológicos, que não são poucos, né? Por isso um imenso painel, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. Então aqui Joana está colocando que o medo só se transforma, só se expressa patologicamente, ou seja, é considerado uma doença quando ela classifica distúrbio de pânico. O negrito é eu quem colocou. Eu quem coloquei. Tá? Então, legal, muito bom. Então, a partir do momento que eu tenho isso em mente, eu já tenho que desclassificar o medo como algo problemático em si. Ó, o medo em si mesmo não é negativo. Quando é que ele se mostra negativo, então? Quando irracionalmente desequilibra a pessoa. Tá? Por quê? Porque um medo racional nos equilibra. É o medo que te manda, ironicamente, né? Assim, mas é o medo em níveis sadios que nos mantém vivos. Porque não fosse pelo medo, nós usaríamos aquele ditado, falando do gatinho da Elisete aqui, que a curiosidade matou o gato. Quantas coisas nós não deixamos de fazer por medo e depois demos, assim, graças por não termos feito. Que se não houvesse o medo, teríamos feito. Né? Que seja entrar em uma construção abandonada ou em coisas maiores, desviar um dinheiro do outro, né? Ou mexer com homem ou mulher casados, assim. O medo que deixa aquela coisa de... Se não houvesse o medo, então, poderíamos nos perder. Tá? Refletindo novamente na frase do Dr. Valdemar Magaldi, quem não tem medo está louco, quem tem demais está morto. Tá? Psiquiatra paulistano. Quem não tem medo está louco, porque não tem limite. É louco no sentido que vai fazer todas as coisas e eu vou pular, eu vou fazer, e uma hora vai acabar, tem muito mais chance de se dar mal do que alguém que é precavido. E quem tem demais está morto, porque não faz nada. Eu tenho medo de começar isso, eu tenho medo de tentar aquilo, eu não vou conseguir, e se acontecer tal coisa. Então, em ambos os casos, as duas polarizações são negativas. O ideal é que haja o equilíbrio. Portanto, a ausência de medo não é bom e a presença total de medo também não. Tá? São duas formas diferentes de estar morto, né? Socialmente falando. Isso aí, legal. Dilma Santana, o Welder Camilo, Robério Gomes, Cristina Dutra, Bruno Souza, Pânico. Muito obrigado, obrigado por virem. Bom, temos essa noção de pânico, então aqui o distúrbio de pânico estava em negrito, nota do expositor, no livro DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais. No capítulo Transtornos de Ansiedade, nós temos o seguinte: no transtorno de pânico, o indivíduo experimenta ataques de pânico inesperados, recorrentes, e está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico ou alterações desadaptativas em seu comportamento devido aos ataques de pânico. Entre parênteses, esquiva de exercícios ou de locais que não são familiares. Os ataques de pânico são ataques abruptos de medo intenso ou desconforto intenso, que atingem o pico em poucos minutos, acompanhados de sintomas físicos e ou cognitivos. No transtorno de pânico, o indivíduo experimenta ataques de pânico inesperados, recorrentes, e está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico, etc. Por quê? Porque eu posso ter um ataque de pânico pontual. Tá? Lembra que nós sempre colocamos aqui, para ser classificado como transtorno, tem que gerar uma problemática na vida do indivíduo. Se eu tiver um ataque de pânico, eu fui passear com o meu cachorro, ele escapou da coleira e foi atropelado. E aí eu entro em um ataque de pânico, tenho um choque, né? Isso é outra coisa. Eu posso ter este evento isolado. O que vai transformar isso em um transtorno é justamente a recorrência e alguns outros fatores que veremos mais adiante. Então eu posso ter
um ataque de pânico isolado, sem que eu seja uma pessoa com transtorno de pânico, tá bom? Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes eu tenho um pânico. Por que isso vai se transformar em um transtorno? Primeiro, depois de um tempo, a pessoa consegue enxergar alguns gatilhos. Tá? Quem começa a sofrer de transtorno de pânico tem a primeira crise, né? O primeiro ataque. Não sabe por quê, o que aconteceu, entrou em pânico, etc. Aí depois de um tempo tem o segundo. Esse depois de um tempo vai variar de pessoa para pessoa. Depois de um tempo tem o segundo. Aí uma vida inteira tendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tendo um por semana, um a cada 3 dias, ela começa a identificar certos padrões. Eu costumo ter pânico quando eu estou em local com muita gente. Eu costumo ter pânico quando eu ouço o barulho de moto. Ela vai identificando os gatilhos dela. Então ela meio que já consegue perceber as alterações até fisiológicas e alguns segundos ou até minutos antes do ataque, ela já consegue avisar que vai sofrer o ataque. Tá? Algumas pessoas, só fazendo um paralelo, algumas pessoas que são epilépticas também conseguem trabalhar isso. Elas já vão falando. Eu via muito isso no hospital, a pessoa que tinha epilepsia. Ela falava, eu vou ter um ataque. Eu vou ter um ataque em alguns segundos, já me amarra, e ela já pedia as coisas e ela tinha o ataque epilético. Então, a questão do pânico também, porque o pânico ele é uma alteração fisiológica. E essa alteração fisiológica, ela não pode acontecer simplesmente assim, bruscamente. Tem que começar a ter uma progressão. E essa progressão, mesmo que dure alguns segundos, às vezes é o suficiente para o indivíduo que está dirigindo um carro estacioná-lo no acostamento, porque ele sabe que vai ter o ataque. Isso lá na frente. Mas e aqui no começo? Então, aqui no começo, eu tenho o pânico. Aí eu penso, foi um evento isolado, não deu nada, tô tranquilo. Aí eu saio para comprar um sapato na rua. E aí no meio da loja eu começo a ter um ataque de pânico. E lá no provador. E as pessoas tentam me tirar, eu falo, não, dura um ataque de pânico, o tempo que ele tem que durar, e etc. Aí eu já começo a ficar pensando, isso foi constrangedor. Porque toda doença, em algum nível, ela é constrangedora. Tá? E o transtorno psicológico ele tem esse preconceito, né, esse estigma, de maneira mais pesada ainda. A pessoa não quer falar que tem depressão, o médico vai me afastar, mas não coloca depressão não, coloca alguma... Porque parece que ter uma doença física, tudo bem. Olha, eu fiz uma operação, ou eu quebrei a perna jogando bola, aí eu sou herói. Mas se eu tenho uma depressão porque eu me esforcei demais para cuidar dos meus filhos, aí é visto como covardia. Então isso já é um ponto também a se quebrar. Então o indivíduo tem um ataque de pânico e fica constrangido. Assim como o epiléptico fica constrangido. Tá? Então o que acontece? Eu tenho um ataque de pânico que é um transtorno de ansiedade. Essa parte do DSM que nós lemos se refere a transtornos de ansiedade. Tem explicação de vários transtornos. Ainda não é específico do transtorno de pânico. Tá? Então, entre os transtornos de ansiedade, essas são as características do transtorno de pânico. Portanto, ele é um transtorno de ansiedade. Ok, sou ansioso, desenvolvi pânico, e este pânico fica recorrente, com ataques recorrentes, então isso começa a se transformar em um transtorno na minha vida. Por quê? Eu não vou ao cinema, vai que eu tenho um pânico lá. Eu não vou mais dirigir carro, alguém tem que dirigir para mim. Eu não vou mais assumir compromissos em outros locais. Eu não vou mais em shows onde tenha muita gente. Então eu só posso ir nos locais e sentar na beirada, perto da porta. Eu não consigo mais fazer viagem de avião, se for de ônibus, enfim. Fica um processo. Antes do pânico acontecer, o indivíduo teme que o pânico venha a acontecer e gera uma nova ansiedade relacionada a isso. Então fica uma bola de neve. Eu tenho um transtorno de pânico, um ataque de pânico porque eu sou ansioso. E aí eu fico com medo de ter outro, que gera uma nova ansiedade. E a ansiedade gera o meu pânico, então eu vou criando isso. Aí eu convido uma pessoa que tem transtorno de pânico e falo, vamos supor que a Cristina Viana tivesse. Cristina, vamos em tal local. Ela já começa a falar, não, vai estar cheio de gente lá, eu não vou aguentar não, vou acabar tendo um pânico. E às vezes ela tem ali. Ela não teria, tá? Mas pelo trauma, pela recorrência e pelo constrangimento que isso causou, a pessoa começa a se privar das coisas, às vezes tem que sair do emprego, às vezes tem que isso, por isso transforma-se em um transtorno, tá? Eu espero ter ficado bem claro, assim, que para se transformar num transtorno tem uma caminhada, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, tá? Vai gerando uma nova ansiedade, e se a pessoa não trata isso, ela fica numa bolha de ansiedade, né? Ansiedade por ter pânico que gera o pânico, que gera um novo medo por ter outro pânico, e não para nunca,
esse ciclo. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Carol Souza, eu já tive ataque de pânico, parecia que ia morrer. Não saía de casa, porque onde tinha muitas pessoas eu passava mal. Foi horrível, exatamente. Exatamente assim. Eu também já tive ataques de pânico, depois que pedi demissão do trabalho que eu estava, melhorei. Essa é a Dayana. Dayana Pousa. É isso mesmo. É. Isso, legal, Cristina. Então tá bom. Eu tenho muito medo de dirigir, e quando eu sonho que estou dirigindo, o carro nunca tem freios. Aí é difícil. Aqui já, a Elinês pergunta se tem cura. Tudo tem cura em algum nível, tá? Tudo vai depender do que você considera cura. Porque eu tenho que relativizar mesmo, né? Não é uma questão A ou B. Respondendo objetivamente a sua pergunta, se for em estágios crônicos, a pessoa pode ter uma vida normal, manutenção, medicamento, terapia, autocontrole, técnicas disso e daquilo, ela consegue sim. Mas ela nunca estará totalmente livre de que um ataque comece. Ela pode desenvolver mecanismos de lidar melhor com ele, tá? Mas em certo nível, depois que esse transtorno se instaura, ele é crônico, porque a mente aprendeu a fazer esse caminho através do corpo, e depois que a mente aprende a fazer um caminho, ela vai fazer sempre. Tá? Quem tem dermatite, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Eu tenho dermatite eventualmente. Então, se a pessoa tem dermatite nesse dedo aqui, cura o dedo, etc., a mente somatizou neste dedo aqui. Aí ela sara. Depois de um tempo, 6 meses, ela volta a ter dermatite, o primeiro local que vai adoecer é esse dedo aqui, porque o caminho já foi feito. Então, para que a minha mente chegue a um ponto de externalizar a minha ansiedade em uma crise de pânico, é porque eu reprimi isso muito em estágios iniciais. Eu reprimi minha insônia, eu reprimi minha vergonha, eu reprimi minha timidez, eu reprimi meu medo, e isso tudo foi formando uma bola gigante que me deixou em pânico. Tá? Quando não for criado pelos pais e pela sociedade desde a infância. Mas, de forma geral, existem sinais que a tua ansiedade vai te dando para você já ir trabalhando ela. Se você deixa para depois, é igual assim, estou com uma dorzinha no joelho. Se eu não fizer nada a respeito, em último caso, eu posso chegar à amputação. Ou pode ser que com 3 sessões de fisioterapia resolva, mas eu só vou saber pedindo ajuda. Certo? Por que eu falei de relativizar? Porque se você for pensar em uma pessoa que está em uma cadeira de rodas, e aí alguém pergunta assim, tem cura? Olha, não tem cura, ela vai ficar na cadeira de rodas para sempre. Ah, mas seria legal se ela tivesse as pernas, porque ela poderia fazer um monte de outras coisas. E aí você olha pessoas que têm as pernas funcionais e não fazem nada. Chega em casa, já deita, chega em casa, já senta, passa a vida na cadeira, só levanta para buscar água, só levanta assim. Quer dizer, coisas que não faz uma atividade física, não faz um alongamento, não faz nada. Por isso que eu disse, é funcional. Então, tem cura? Tem cura. Ah, estou curado do pânico. Mas se eu continuo tendo medo de conversar com as pessoas, não consigo socializar, fico trancado na minha casa, então eu fui curado? Curado de quê? Eu deixo esse questionamento justamente proposital, né? Para que se reveja assim, né? Que às vezes você tem uma pessoa que está paralisada em uma cadeira de rodas que é teoricamente muito mais saudável do que uma que não está. Então, quem precisa de cura? E para algumas pessoas, infelizmente, a cura é a cadeira de rodas. Vi isso também em hospital, né? Pessoa que era arrogante, passava por cima de tudo, bebia e dirigia, fazia o que bem entendia, era o dono do planeta. Sofreu um acidente de carro alcoolizado voltando de uma festa. Tinha mais 3 pessoas no carro, as 3 pessoas morreram, só ele sobreviveu na cadeira de rodas. Pergunta como mudou a personalidade desse indivíduo. Ficou uma pessoa melhor do que era antes, mas precisava passar por tudo isso?
Então, por isso que eu deixo essa questão, né? Tem cura ou não tem cura? Eu acho que é uma coisa muito simples, assim. O corpo físico somatiza essas questões, mas elas estão no espírito. Então, essas pernas que não mexem são as pernas deste teu corpo aí. Teu espírito não precisa de perna. Então, você não é uma pessoa aleijada no sentido de que, eu não tenho as pernas, né? Você é um espírito não aleijado que está em um corpo disfuncional e dentro dessa disfuncionalidade, você tem que aprender a funcionar. Porque tem gente com tudo funcional que não funciona. Mais do que se imagina. A ansiedade pode se tornar transtorno do pânico? Sim. É um transtorno de ansiedade. Então, sem ansiedade, não há pânico. Primeiro começa pela ansiedade. Ela é o caminho para se chegar ao pânico. Os ataques de pânico são ataques abruptos, de medo intenso ou desconforto intenso, que atingem um pico em poucos minutos, acompanhados de sintomas físicos ou cognitivos. Não dura o dia inteiro, não dura horas, assim, entendeu? São estágios de minutos, pode durar às vezes 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas às vezes a pessoa pensa, eu tenho pânico o dia inteiro. Ninguém tem pânico o dia inteiro, 24 horas em pânico. Teu corpo nem aguentaria, tá? Questão de pressão arterial e tudo isso que envolve, de respiração, você não conseguiria viver em pânico. Então, você pode ter medo, você pode começar a ter umas taquicardias, começar a ter umas apneias ou dispneias, uma falta de ar, mas para chegar a um pânico tem que ser intenso mesmo, a pessoa paralisa com a sensação de que vai morrer, medo, entre outras coisas, tá? Você saberia se fosse um ataque de pânico, ele é diferenciado de todo o resto. É disso que a pessoa tem medo. Se trancar em casa não é a cura, é apenas uma maneira de abafar a doença, diz a Rosilene, ou de se entregar a ela, né? Pode ser também. Então, continuando aqui no Nota do Expositor, no DSM-5, agora no capítulo Transtorno de Pânico, 300.1. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. O surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Então, 4 ou mais destes sintomas têm que ocorrer ao mesmo tempo para que seja um transtorno de pânico, um ataque de pânico, perdão. 1. Palpitações, coração acelerado, taquicardia. 2. Sudorese. 3. Tremores ou abalos. 4. Sensações de falta de ar ou sufocamento. 5. Sensações de asfixia. 6. Dor ou desconforto torácico. 7. Náusea ou desconforto abdominal. 8. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. 9. Calafrios ou ondas de calor. 10. Parestesias, anestesia ou sensações de formigamento. Quando isso é parestesia. 11. Desrealização, entre parênteses, sensações de irrealidade. Ou despersonalização, entre parênteses, sensação de estar distanciado de si mesmo. 12. Medo de perder o controle ou enlouquecer. E 13. Medo de morrer. 4 ou mais ao mesmo tempo. Isso configura um ataque de pânico. Tá? Então eu posso... Eventualmente eu vou ter medo de morrer, tá? Mas vamos pensar aqui, não é o medo de morrer, se eu morrer eu vou ficar sem meu filho. Não é este medo de morrer, é um medo de morrer assim, pelo amor de Deus, me salva, eu tô morrendo, chama alguma coisa, faz alguma coisa por mim, não vai dar tempo de chamar o SAMU, eu vou morrer, e a pessoa vai entrando assim, eu tô morrendo, e vai entrando em desespero. É um medo de morrer porque ele vem de uma certeza que vai morrer. Tá? Tamanha as disfunções fisiológicas que acontecem. Tá? Então não se refere, por isso que eu coloquei, tudo isso aqui tem que se unificar em um ponto X. Mas eu fico o dia inteiro com medo de morrer. Então isso não é um ataque de pânico.
Tá? Este medo de morrer que estamos falando aqui é um medo irracional, insuportável. Tá? E que a pessoa não consegue fazer nada a respeito daquilo. Você pode falar para ela, calma, vai ficar tudo bem. Ela, não vai, eu tô sentindo, olha aqui meu coração, eu vou morrer, eu tô saindo do meu corpo, não sou eu aqui, tem alguma coisa acontecendo. Tá? É muito forte para a pessoa isso. A razão não vai fazer sentido nessa hora. Ela está dominada pelo processo. Então fica aí uma lista, tá bom? Sudorese também. Eu tenho sudorese toda hora, mas nem por isso eu estou em pânico, né? Tremores ou abalo, às vezes pode ser só um nervosismo, pode ser um Parkinson, pode ser neurológico, pode ser abstinência de álcool, né? Ou de outras drogas. Sensação de falta de ar ou sufocamento, pode ser alguma DPOC, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, por isso que eu falo, não se coloque no diagnóstico. Se você não tem certeza que teve um ataque de pânico, então você provavelmente não teve um. Porque um ataque de pânico é muito fácil de saber. Não, foi um ataque de pânico. A coisa é muito pesada, né? Quem de vocês já teve aí, pode deixar no chat para as pessoas entenderem, né? Que eu não estou aqui dramatizando ou exagerando. A coisa é realmente surreal, o nível que ela leva o indivíduo. Aí a Helenice pergunta, e como ajudar uma pessoa neste momento? Dando o que ela pedir. Se ela pede espaço, dê espaço. Eu tô com falta de ar, então não vai lá em cima querer abraçá-la, não, dá uma afastada. Eu tô me afastando para ir mais ar para você, tá bom? Abana ela com uma toalha, né? Não muito perto também, para não parecer que tá cobrindo, com um leque, né? Areje o ambiente, abra uma janela, se tiver janela, tire ela do local e leve ela para outro local se ela estiver num cinema. Né? Não à força, mas calma, vem comigo que eu vou te levar para um lugar. Lembra que você está conversando com o irracional da pessoa. Não adianta falar, levante-se, caminhe 30 passos e nós vamos estar lá fora. É uma condução. Não tem como intervir neste momento do pânico, né? A não ser que fosse com uma questão medicamentosa, mas ninguém vai andar com uma injeção, né, psicotrópica no bolso, certo? Então, auxiliar a pessoa. Se ela falar, tô com medo, você fala, estica a mão para ela, né, e fala, tô aqui. Mas pode ser também que ela aperte a sua mão até quebrar, dependendo do jeito. Isso que eu tô dizendo, é muito difícil. Ajudar um estranho na rua é mais difícil ainda. Se for sua mãe, se for seu irmão, você já tem uma noção de como funciona. Mas uma pessoa no meio da rua começando a ter um pânico, não vá abraçá-la, não vá acolhê-la da forma que você está habituado, né? Dê espaço para ela e vá perguntando: posso fazer alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por você? E aí já movimenta alguém, busca uma água, busca não sei o quê, vai mostrando para ela que as pessoas estão tentando resolver, mesmo que isso seja teatral, assim, que ninguém esteja indo buscar água, tá? Mas é para ela perceber que ela está sendo acolhida, mas não enclausurada, não reprimida, né? Porque as sensações vão passar. Vai durar alguns minutos, vai passar. Depois que passar, sem julgamento. Se tiver um monte de gente em volta, pede para as pessoas se afastarem. Pessoal, já foi difícil para ela, por favor, isso é constrangedor. Se vocês puderem seguir seu caminho, evitar que pessoas filmem com o celular, porque isso aí tudo é assim. A pessoa tem um ataque de pânico, outro filma, vai no YouTube, ela não sai mais de casa e aí ela fica totalmente presa nessa situação, tá? Então, o principal é isso. Deixa que a pessoa manifeste as suas necessidades ao invés de ficar tentando curá-la, porque pode ser pior intervir neste momento. Tá? O principal que eu falo é isso: dê espaço para a pessoa, né? Tire os curiosos, dê aquela afugentada, não há nada para ver aqui, mesmo que dê para ver, vai falando respeito, vai apelando por emocional e limpa o caminho para ela. E depois que acabar, não faz disso um grande drama, né? Tá melhor? Precisa de alguma coisa? Quer ir para casa? O que a pessoa falar, eu quero ir para casa. Leva ela para casa e lá vocês conversam. Não faz disso uma coisa constrangedora e não sei o quê, porque é uma doença e sendo uma doença não pode ser vista com constrangimento. Tem que ser vista como uma doença que precisa de tratamento, tá? E não como uma coisa que vai deixar a pessoa se sentindo ridícula ou inferiorizada. Vamos ver aqui. A Cássia convive há 18 anos com isso. Eu vou alterar, que fica mais fácil para movimentar aqui.
Exatamente, não mostrar que ela está sozinha. Isso ajuda. Ó, convivo há 18 anos com isso. Ela tem. Pode virar uma agorafobia isso, que é medo de espaços abertos, medo de local com muita gente, que não seja fechado. Geralmente quem tem pânico não sai de casa, não porque não quer, mas porque tem medo, não é fuga. E os sintomas são que a pessoa está tendo um infarto. Isso. Então fica aí, ó. Exercícios respiratórios ajudam muito, pelo menos a mim ajuda. Uma experiência de 18 anos que nós não podemos ignorar, porque o que está nos livros está nos livros. Né? A Cristina aqui diz, ó, que técnicas de respiração da yoga ajudaram ela com a ansiedade. Então, se você não tem ansiedade, se você tem ansiedade, já trabalha a ansiedade, porque aí você exclui a possibilidade de um pânico, pelo menos diminui muito. É assim que vai ficando. Pode, Margot, pode ter causas de outras encarnações também. Tá bom? Sempre que envolver psicológico, você pode colocar antecessoras, porque elas se encaixam sim. Isso aí, acho que ficou bem claro. Voltando em Joana, então. O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro e sob determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação do instinto de autodefesa. Mal trabalhado na infância, por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil, diminuindo os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. Aqui ela já liga com a infância, tá bom? Bom, primeiro passo. O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo. O que também ocorre em relação ao futuro, porque o futuro é desconhecido sempre. Nós trabalhamos com a causa e efeito também, não é um determinismo aleatório. Eu estou cuidando direitinho da minha saúde, amanhã eu vou infartar. É muito mais fácil que eu infarte se eu estiver cuidando mal da minha saúde. Então o futuro não é essa coisa totalmente... O futuro a Deus pertence. Deus estando em mim, o futuro me pertence. É óbvio que se eu for cheirar cocaína todo dia, eu estou construindo um futuro de overdose. Fica claro isso? Então, o que é colocado aqui? O medo, ele se refere diante do desconhecido. Como é que eu trabalho a minha ansiedade? Conhecendo. Eu sou tímido, eu não consigo falar em público. Vai falar. Parou. Você desconhece. Quando você perde o medo, eu tenho 14 anos de idade, estou apaixonado na menina, mas eu não sei chegar nela. Chega, toma fora. Pronto, é isso que é um fora? É isso que é um fora. Talvez ela seja educada com você, sabe? Talvez ela seja toda carinhosa, talvez ela te trate igual um lixo, mas é a vida. Então, o que leva o indivíduo a ficar na ansiedade é que ele fica mentalmente vivenciando as coisas, mas não vai na prática. Então, como ele fica mentalmente, sempre existe um medo de que ele possa estar errado. Então ele fica, mas será? Mas eu vou? Mas eu não vou? Sabe? Não consegue ir. E não conseguindo ir, ele cria um mundo de fantasia. E este mundo de fantasia é a ansiedade. Então, como é que eu venço a ansiedade? Conheça-te a ti mesmo. Não tendo coisas em você para rejeitar, ou que sejam muito desconhecidas, teu medo diminui. Fica claro? Porque o mundo passa a chegar. Vamos pegar o exemplo desse garoto aí que quer chegar na menina, mas tem medo de tomar um fora. Ele não vai também rejeitar algumas mulheres? Ele não vai ficar com qualquer pessoa que apareça para ele, correto? Então, quando ele percebe que existe isso em ele, existem tipos de mulheres que eu não quero. Eu tenho 14 anos, eu não quero uma de 28. Eu não gosto de mulher de cabelo curto. Ele vai ter um padrão que é dele. E ele vai rejeitar. Quando ele compreende isso em si, é muito mais fácil, porque ele não vai chegar na garota pensando assim, será que ela vai me aceitar porque eu sou bom o suficiente para isso? Ele vai com a cabeça o seguinte, eu vou lá descobrir se eu estou na lista de exclusão dessa menina. E ao chegar lá, ele vai descobrir que tá. Não, você é muito alto, você é muito baixo, você é muito gordo, eu tenho um namorado, agora eu tô com as minhas amigas, toma meu telefone, a gente conversa outro dia, entende? Então esse mundo começa a ficar mais fácil. Quando eu percebo
que existem aquelas referências em todos os locais. Vamos lá, por exemplo, para falar em público. Eu tenho medo de falar em público porque as pessoas vão me julgar. Então, o que eu preciso fazer? Assistir palestra. Eu assistindo palestra, eu vou perceber que eu também elogio o palestrante. Olha, gostei dessa colocação dele. Olha que sacada legal nesse momento. Olha como ele domina o microfone. Então, quando eu percebo que eu, como plateia, posso emitir elogios, eu chego à conclusão que eu também receberei elogios caso eu seja expositor. Fica claro? Eu estou usando exemplos simples, mas aí você vai ampliando isso para todas as áreas da vida. O segredo é sempre esse. A ansiedade te vence porque ela parte do medo. E o medo está relacionado ao que eu não conheço. Eu não temo o que eu conheço. Não temo. Eu rejeito ou eu respeito. Acho que eu dou um exemplo desse no Angústia do Crescer, né? Já nem lembro se isso está lá. É tanta palestra, tanta coisa que eu já não sei onde eu falei o quê. Então imagina que eu vou lá na casa da Maís e ela tem um cachorro. Este cachorro é desconhecido para mim. Esse cachorro pode morder, esse cachorro pode ser carinhoso, esse cachorro pode simplesmente nem levantar quando me vê. Aí eu entro lá e eu sou atacado pelo cachorro da Maís. Pronto, eu já não tenho mais medo do cachorro dela, eu tenho respeito porque eu sei que ele morde. Já não é medo. Então, quando eu chegar lá, eu não vou falar para ela, ó, prende o seu cachorro porque eu tenho medo dele. Eu vou falar, ó, prenda seu cachorro porque ele morde. E ponto final. Quando eu não sei se o cachorro morde ou não morde, eu perco também a chance de brincar com ele. E a vida fica isso. Eu não tenho coragem, eu tenho medo. Então vai lá, enfrenta. Desconstrua o medo. Mas e se eu desmaiar? Quando você acordar, o mundo continuará igual, algumas pessoas terão dado risada, outras terão ido embora e muitas estarão ao seu lado tentando te ajudar. Dificilmente você vai, eu vou fazer uma palestra, vou desmaiar e quando eu acordar vai ter um monte de gente rindo de mim. Pode ter certeza que vai ter um monte de gente desesperada para te ajudar. Toma uma água, toma um açúcar aqui, precisa de ar, quer alguma coisa? Então qual que é o problema? Né? Solta. Conheça. Conhecimento afasta o medo. O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro e sob determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação do instinto de autodefesa. Veja, então, é uma preservação da vida e de autodefesa, mas não é um congelamento. Vai ficar preservando a sua vida até quando? Tem que colocar um pouco. Quando eu falo colocar a vida em risco, vou sair andando a 200 km por hora de carro. Não é isso. Colocar a vida que você conhece em risco para que talvez ela desapareça e surja uma nova. Esta vida que você conhece de timidez, ela pode morrer e nascer uma pessoa que não é tímida. Mas se você ficar parado, a timidez te domina e você se define pela timidez. Vamos fazer tal coisa? Não, eu sou tímido. Vamos fazer tal... Não, eu sou tímido. Então você já se acomodou na sua timidez, você já morreu para ela. Então se alguém tiver que morrer, que seja o teu medo, nunca a sua coragem. Tá? Mas se não houver a presença de medo, talvez chegue a hora também de ir embora. Né? Todo artista grandioso que está aí há 20, 30 anos na carreira, quando eles são entrevistados antes de um show, que é o centésimo, milésimo show que o indivíduo está fazendo na vida, ele sempre fala, eu ainda sinto frio na barriga. E o dia que eu parar de sentir, é porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. E eu acho essa definição fantástica. Se você é professor e já não tem mais medo de dar sua aula, e já não tem o frio na barriga do material novo, então talvez já seja a hora de tentar outra coisa. E isso em tudo. Tá bom? Então o equilíbrio seria a chave aqui. Eu vou voltar só para essa parte da infância. Mal trabalhado na infância, por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil, diminuindo os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, ou seja, segundo ela, o medo, que poderia ser útil porque colocaria um freio natural na criança, que se tornaria um adolescente mais precavido, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. Então, o medo no seu filho, ele é para que o seu filho possa desenvolver um controle social. Tirar a ausência de medo do seu filho e fazer tudo por ele,
Não ajuda. O que é fazer tudo pelo meu filho? Se ele já tem idade para segurar o dinheiro, está lá num shopping e ele quer tomar um sorvete que custa R$ 4, dê os R$ 4 na mão dele e fala, vai lá pegar o sorvete. Ele vai ficar na tua saia assim, não, vai você. Aí você fala, não, vai você, não, vai você. Então você fica sem sorvete. E aí ele vai, chega uma hora que ele vai. Ele dá o dinheiro pro cara, pega o sorvete e vem correndo com a cabeça baixa. Não interessa, ele venceu. Na segunda vez vai ser mais fácil, na terceira ele já está fazendo piada com o sorveteiro, numa dessa ele já ganha uma balinha de caramelo, e aí ele vai descobrindo que a vida é mais fácil quando ele se relaciona. Isso é providência. Só que ao mesmo tempo, se você constrói muito medo nele, não, deixa que a mamãe faz, não, deixa que o papai faz, ou medo nenhum, é um indivíduo que não tem limite. Ele não vai ter medo de tomar a cerveja, ele não vai ter medo de fumar maconha, ele não vai ter medo de se relacionar sem camisinha, ele não vai ter medo de xingar o professor, ele não vai ter medo. Até que ele encontre dentro da cadeia um cara que tem menos medo que ele, e aí acabe por aí a história, como nós vemos direto acontecer. Vamos ver aqui os comentários. Ah, agora sim, hein? Esse carnaval tá bom. É isso aí, Bruno. E quando o pânico vem de um trauma, daí não é algo desconhecido, se tornou pânico, porque as lembranças do trauma são recorrentes. Exatamente, tem isso também, Stella. Né? Não é desconhecido, eu tive um trauma, é o que eu falei do cachorro. Tá? Aí eu posso ter o sintoma de pânico, mas ele já não está mais associado ao medo, ele está associado ao trauma. E eu estou ressentindo aquilo ali, revivenciando aquilo constantemente. Ou seja, a Gestalt não se fechou para mim. É uma situação inacabada. Eu devo buscar o fechamento dessa Gestalt, terapeuticamente falando. Ou seja, eu vou ter que encarar isso uma hora ou outra. Eu dirigi por 10 anos da minha vida e nunca bati o carro. Aí, de repente, eu bati o carro, entrei em pânico, não consigo dirigir mais. A minha mente ficou fixada no acidente de carro e se esqueceu dos 10 anos onde nada aconteceu. Pela terapia, eu vou fortalecendo esses 10 anos e o acidente vai tomando menos força, porque eu vou para o lado racional, sendo que o pânico é irracional. Não é algo racional que dá medo na pessoa. É lógico que se eu estiver na minha casa e um cara arrombar a porta com um pé de cabra, eu vou me encolher no canto em pânico, estou sendo assaltado. Né? Mas não é nesse. Então isso é racional. Tem um cara aqui que quer me matar. Mas o irracional é a pessoa pensar: eu dirigi 100 vezes e bati o carro só em uma, ela não perceber que 99 vezes ela não bateu o carro. Então é um trabalho diferenciado quando se refere a um trauma. Mas ao enfrentar o medo, eu não posso desencadear o pânico? Então, mas a Helenice pergunta, eu vou fazer isso em um ambiente controlado. Eu não consigo falar em público. Eu não vou tentar falar em público para 200 pessoas. Eu vou chamar minha mãe, colocá-la na sala, pegar um desodorante Rexona lá e fingir que é um microfone. Ah, consegui falar com a minha mãe, chama meu pai, chama minha tia. Ah, deu um pânico, não tem problema, eu estou em casa, estou amparado. Até que chega uma hora que eu consigo vencer isso. Tá? Mas o que eu estou colocando aqui, ô Helenice, é muito mais assim: se você tem uma ansiedade que pode ser trabalhada, trabalhe-a antes que ela se transforme em um transtorno. Tá? Eu estou mais indo na profilaxia, no cuidado prévio da situação, não no paliativo. Depois que já está instaurado, é lógico que a pessoa não vai se colocar em condição de enfrentamento assim. Mas se eu tenho uma ansiedade de timidez e eu acho que isso não vai me dar problema, trabalha. Para quê? Tantas portas a mais que serão abertas se você vencer a timidez, porque eu sou uma timidez agora, com o medo de depois, com a rejeição de depois, e aí isso tudo pode se transformar em um quadro irreversível, ou que dará muito trabalho para reverter. Continuando. São comuns, nesse período, as ameaças e as chantagens afetivas da infância, tá? Da mãe para os filhos. Aqui um diálogo de mãe. Se você não se alimentar, ou não dormir, ou não proceder bem, papai e mamãe não gostarão mais de você. Ou o bicho-papão lhe pega, etc. A criança, incapaz de digerir a informação, passa a ter medo de perder o amor, de ser devorada, perturbando a afetividade que entorpece a naturalidade no seu processo de amadurecimento, tornando o adolescente inseguro.
E um adulto que não se sente credor de carinho, de respeito e de consideração. Maravilha, né? Então, isso acontece muito, essas barganhas assim, punitivas, né? Castradoras. Então, vamos lá. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Que isso, cara? Tá maluco? Olha o que nós crescemos ouvindo. Do nada a mãe chega e fala: boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, e tá todo mundo cantando felizinho. E esse boi da cara preta depois, quando a criança fecha o olho? Por que tem medo de careta? Sabe? Não são coisas pequenas. Nana neném que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Quer dizer, papai não tá aqui, mamãe não tá aqui e a Cuca tá chegando. Aí o menino assiste Sítio do Pica-Pau Amarelo, vê a Cuca, aquela bruxa. Nossa, tá de piada. Meu pai e minha mãe não estão aqui e a Cuca tá chegando. Então, assim, são coisas que nós fomos repetindo e não colocamos necessariamente o pensamento ali. E que agora elas se mostram errôneas. Eu não posso falar para uma criança que um boi vai pegá-la, que a Cuca vai pegá-la, que o bicho papão vai pegá-la, que o homem do saco vai pegá-la. A minha avó falava do homem do saco. Ela morava já desencarnada, Dona Eneide. Morava em Serra Negra, São Paulo, em Circuito das Águas. E era uma cidade pequena, mas uma cidade turística, cheia de criança no bairro onde morava. E ela não queria que nós ficássemos o dia inteiro na rua. E aí elas falavam, e tinha muito cigano lá. E aí ela falava, fica brincando aí fora, porque o cigano passa e eles colocam um bonequinho para você pegar, e a hora que você pega, ele te puxa para cima, te põe no saco e leva embora. Eu demorei uns 20 anos para conseguir perder medo de cigano. Para mim, todo cigano era sequestrador. Por que ela não podia falar, eu não quero que você saia, ou entende? Mas nós trabalhamos esses mecanismos. Então é o homem do saco, aí você pode ter desenvolvimento de tudo isso, de racismo, de homofobia, de sexismo, começa aí, tá? Então o que Joana está colocando aqui? Essas noções de que a criança vai ser punida se ela não for perfeita geram uma ansiedade, uma neurose de perfeição. A Estela também tinha medo de mulher cigana. Tereza, não é fácil não. Bicho papão sai de cima do telhado. Pelo amor de Deus, como é que você faz isso comigo? Eu ficava olhando pro telhado assim, pensando, esse bicho papão andando. Se um gato pulava no telhado, era o bicho papão. Então, quer dizer, eu vou morrer se eu não for bonzinho. Aí isso fica internalizado. Então eu vou pensando, se eu não for bom o suficiente para aquela menina e ela me der um fora, eu vou morrer. Se eu não for bom o suficiente para aquela empresa e ela não me aceitar na entrevista, eu vou morrer. Então eu vou achando que eu vou morrer. Se eu entrar para dirigir um carro e batê-lo na traseira do outro, eu vou morrer. E aí isso vai paralisando. Tá? Muito claro, assim, Papa Figo. Não lembro do Papa Figo. Hoje, isso, a educação infantil, a pedagogia muda isso, mas ainda tem muito pai que faz essas brincadeiras assim, né? Até brincadeira com genital, assim, tira a mão daí, senão eu vou cortar isso fora. Nossa, isso é terrível, assim, em níveis psicológicos, o que gera no ser. Torna o adolescente inseguro e um adulto que não sente credor de carinho. Ele tem que ser perfeito para ser amado. Se ele não for perfeito, ele já se rejeita, ele se transforma no bicho papão, ele se transforma na cuca, ele se transforma no papa figo. Né? Ele é o boi da cara preta. Eu tinha medo do monstro do armário, e adivinha onde ficavam as roupas, diz o Bruno. E no fim das contas, a única coisa que tinha lá era a traça. Só isso. Não deixa de ser um monstro também, né? Porque parece uns furos do nada na roupa. Também não deve tirar o pau no gato. De jeito nenhum. Seguindo. A deformação leva-o às barganhas sentimentais. Conquistar mediante presentes materiais, bajulação, anulando a sua personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto que há nela. Anela, para vocês que estão no áudio, é de anelar mesmo, tá? Mas como fazer se quando você vira pai ou mãe, não tem essa informação?
faz errado e depois evolui, é normal. Não é uma questão de, como é colocado por Kardec, né? Como é colocado pela doutrina. Se você é ignorante do fato, você não tem responsabilidade sobre ele. Você se torna responsável depois que o aprende. Então, se você não conseguiu fazer com os filhos, instrua para que eles não façam o mesmo com os netos, com os bisnetos. Se não der certo, na próxima não tem problema, tá? Não dá para pegar essa geração de pais e falar que eles erraram, porque todo mundo fazia isso, eram cantigas de ninar, né? Hoje nós sabemos que não é bom colocar essas imagens na cabeça de uma criança, Deus o livre. Deformação leva-o às barganhas sentimentais. Então, como que esse indivíduo vai se movimentar no mundo? Bajulação. Ele anula sua personalidade, ele fica dando presente para as pessoas ou esperando isso, ele procura agradar o outro e esquece de si, ele diminui e supervaloriza o afeto que há nela. Então ele pode ir para os dois lados, tá? Ai, você não me deu presente, então você não me ama. Olha, mas você teve um câncer, eu fiquei ao seu lado 6 meses durante o tratamento. Mas você não me trouxe um balãozinho escrito eu te amo. É assim mesmo, eu tô falando num tom de brincadeira, mas não é não. Tem gente que leva por este caminho. Não importa o que o indivíduo faça, deu um ano maravilhoso para a pessoa, mas se no dia dos namorados ele não chegar com um presente, você não me ama. Tá? Então são essas conotações assim de que eu não consigo enxergar o que é fora daquilo. Bajuladores, é complicado, né? Quem conhece os bajuladores sabe que é difícil. A pessoa tem uma necessidade de bajular e normalmente ela é rejeitada, né? Nós queremos o elogio daquela pessoa que nunca elogia. O bajulador não funciona muito. Hipótese aqui. O Papa Figo era uma mulher que tinha as orelhas grandes e comia fígado de criança. Pelo amor de Deus. Papa Figo. Imagina isso. Aí depois vira um adulto com uma cirrose comendo fígado. Tomando cerveja para aliviar o medo, né? Eu saí de casa de madrugada muitas vezes para mostrar para o meu filho que não existe bicho lá fora, porque está de noite. Mostrava para ele na prática que existe vida enquanto outros dormem. Parabéns, Elisete. É isso mesmo. São treinamentos que eu faço, né? De aprender que no escuro os monstros não saem debaixo da cama, porque eles não existem. O que existem são espíritos, né? E eles com certeza não ficam embaixo da cama. Pode ficar tranquilo. Então, esses comportamentos aqui, por mais tolos que possam parecer incomuns, se você se vê fazendo algum deles, já vai dando aquela freada, né? Será que eu fico dando presente para as pessoas? Será que eu sou bajulador? Será que eu anulo minha personalidade para agradar os outros toda hora? Sempre os meus amigos definem onde nós vamos, o que nós vamos comer, sempre alguém define o que eu vou vestir. Começa já orientando. Continuando. A pessoa é e deve ser amada assim como é. Naturalmente, todo o seu empenho deve ser direcionado para o crescimento interior, o desenvolvimento dos recursos que dignificam. 2 pontos. Não invejando quem lhe parece melhor, pois alcançará o mesmo patamar e outros mais elevados, se o desejar, e nem se magoando ante a agressividade dos que se encontram em níveis menores. Amor aqui, né? Um amor incondicional. A pessoa deve ser amada assim como é, inclusive por mim. Então eu não preciso ter inveja de você, porque eu também posso ter o que você teve. Né? Um pensamento vitimista, um pensamento politicamente correto começa a tomar conta do mundo, aleijando pessoas que não são aleijadas. Você não pode porque você é pobre, você nunca vai ter nada. Você não pode porque você é negro, você nunca vai ter nada. Porque você é mulher, você nunca vai ter nada. Você não merece porque você é branco, você já teve tudo. Então são coisas assim que vão no sentido regressor, regredir. Tá? Eu posso conseguir todas as coisas, talvez não no tempo que eu deseje. Mas eu quero ser milionário. Eu posso conseguir isso nessa vida? Talvez não. Talvez essa seja uma vida de know-how. Eu vou aprender, eu vou fazer curso, eu vou ser demitido, eu vou olhar como os outros fazem, meu espírito absorve tudo aquilo. Na próxima, eu já sou aquela criança que monta tendinha de limonada e já vai fazendo a grana com 7 anos de idade. Pode ser.
tá? Mas é muito mais essa coisa de autoaceitação. Não esperar estar pronto para fazer algo pela vida. É fazer imperfeito mesmo. E com o tempo ir se melhorando, né? Então, esse medo, essa paralisia, ela pode não ser um quadro de clínico, de pânico, de um surto de pânico, de um ataque de pânico, mas ela é um pânico existencial perante a vida. Eu nunca vou dar conta, eu não consigo. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu sentido nessa vida? Um pânico perante a vida. Tudo dá medo. Tudo dá medo. Quando eu sou evangélico, eu tenho medo de Satanás e medo de Deus me punir. Eu sou ateu, eu tenho medo da ciência não evoluir. Eu sou espírito, eu tenho medo de espírito. Então a pessoa ela sente medo até nas escolhas que ela faz. Eu estou com a minha namorada, pedi ela em casamento, mas tenho medo de ser traído. Nunca está lá, está sempre fora. Está sempre buscando assim alguma coisa para dar errado. E aí quem procura acha, né? Não que as coisas não deem certo, mas é como eu disse, se eu for procurar o que deu errado, eu sempre vou encontrar. Mas se eu for procurar o que deu certo, também. Então é não sentir inveja, porque eu posso chegar lá, e nem se sentir atacado pela agressividade dos outros, porque eles nem sabem o que estão fazendo, né? Nem sabem o tanto de sombra que estão projetando. Depois que nós fazemos esses estudos, depois que se estuda Jung, fica mais fácil, né? Quanto mais a pessoa te xinga, mais ela tá falando dela. Ah, que beleza, que mais? Puxa, tudo isso? Como que é para você viver com tudo isso aí dentro? Não, eu tô falando de você. Não, se fosse eu, você só se afastaria. Se você não consegue se afastar da minha presença e tem que vir aqui me apontar tudo isso, é porque isso tudo é seu. Aí a pessoa fica com mais raiva de você, a amizade acaba por vários meses, mas pelo menos ela vai para casa refletindo. Continuando em Joana. A Estela pergunta se o pânico pode ser considerado uma doença perigosa, a pessoa ficar violenta numa crise. Pode tudo, né? O pânico pode levar até o suicídio, então não existe perigo maior que a morte. Se a pessoa ficar acuada durante uma crise de pânico, ela pode sim contra-atacar. Por isso eu disse, dê espaço. Mas ela dificilmente vai sair em direção a agredir alguém gratuitamente, porque ela está num caos interno pessoal muito maior que qualquer coisa. Voltando em Joana. Por outro lado, em face das ameaças, o ser permanece tímido, procurando fazer-se bonzinho, não pela excelência das virtudes, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva. O medo, assim considerado, pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento. O ser permanece tímido, procurando fazer-se de bonzinho. Por quê? Porque tem medo da vaca preta, porque tem medo da cuca, porque tem medo da papa-figo. Não pela excelência das virtudes, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva. Olha, só que seu filho tem 4 anos e é um homenzinho, né? Todo comportado. Não porque ele é um homenzinho, mas porque ele está aprisionado no medo. Ele sabe que se ele sair correndo, a mãe vai descer-lhe a cinta ou vai falar um monte de coisa na cabeça dele. O medo, assim considerado, pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento. Continuando. Os fatores psicossociais, as pressões emocionais influem igualmente para tornar o indivíduo amedrontado, especialmente diante da liberação sexual, gerando temores injustificáveis a respeito do desempenho na masculinidade ou na feminilidade, que propiciam conflitos psicológicos de insegurança a se refletirem na área correspondente, com prejuízos muito sérios. Disfunção erétil, anorgasmia, a pessoa que não consegue ter libido, não tem lubrificação, porque está com medo. Aí eu não vou dar conta. Ai, será que eu sou bom o suficiente? Ai, será que o tamanho é bom para ela? Ai, será que o tamanho é bom para ele? Ai, será que eu tô bonito? Ai, será que eu vou dar conta? Será que vai ser rápido? Será que vai demorar? Então, nenhuma coisa... Eu não digo simples, porque o ato sexual é uma coisa muito complexa, né? Mas eu estou falando de um ato sexual com uma pessoa que você gosta. O indivíduo gosta da pessoa, a pessoa gosta do indivíduo. Eles vão ter uma relação sexual porque gostam um do outro, mas aquilo não acontece, tamanho o transtorno,
né, e o medo que o indivíduo tem na sua sexualidade, como eu coloquei dessas castrações aí. Tira a mão daí, menino, isso é feio, eu vou cortar isso fora, fica brincando com isso aí que você vai ver, tua mão vai ficar com pelo. Então aquilo vai criando tanto na menina quanto no menino uma noção de sujeira com a sexualidade. Então quando aparece um movimento de liberar aquilo, dá vergonha. Vergonha. E a sexualidade não é só o órgão genital, é a vergonha que o indivíduo tem de tirar a camisa, que a menina tem de tirar o sutiã, é uma coisa assim, meu corpo é feio, né? Então fica uma coisa assim que atrapalha. Não tem muita sintonia, né? Soa até punitivo. Só existe o alívio de que aquilo acabou. Finalmente acabou, consegui, dei conta, não fui errado, né? Mas não tem uma conexão amorosa, afetiva. Porque se o sexo for meramente por neurotransmissores, então ele não passa de uma droga como qualquer outra. O que diferencia o sexo de um copo de cerveja ou a cocaína é muito mais a questão afetiva que ali está relacionada, né? Transar por transar, como pessoas que estão nesse momento em micaretas aí na terceira ou na quarta transa já, isso é simplesmente uma droga, como fumar um cigarro, como injetar heroína, né? Você só está mexendo com a parte de neurotransmissores e nada mais. Fora as complicações espirituais que isso traz. Nota do expositor de novo, ainda no DSM-5, no capítulo Transtorno de Pânico. A frequência e a gravidade dos ataques de pânico variam de forma considerável. Em termos de frequência, pode haver ataques moderadamente frequentes, um por semana, por exemplo. Ou pode haver durante meses, tá? Então, pode haver um ataque uma vez por semana durante meses. Pode haver pequenos surtos de ataques mais frequentes, todos os dias, separados por semanas. Meses sem ataques ou ataques menos frequentes, 2 por mês, durante muitos anos. Em termos de gravidade, os indivíduos com transtornos de pânico podem ter ataques com sintomas completos, entre parênteses, 4 ou mais sintomas, ou com sintomas limitados, entre parênteses, menos de 4 sintomas. E o número e o tipo de sintomas do ataque de pânico frequentemente diferem de um ataque de pânico para o seguinte. No entanto, é necessário mais de um ataque de pânico completo, inesperado, para o diagnóstico de transtorno de pânico. Ou seja, não é uma regra A mais B apenas, tem vários fatores que podem acontecer aqui. Tem que haver mais de um ataque completo inesperado para o diagnóstico de transtorno de pânico. Tá? Então pode ter um por semana, pode ter que eu fique um tempo sem, pode ser que eu tenha todo dia, mas depois fique uma semana sem ter, pode ser que eu tenha 2 por mês. Tá? E na gravidade, como foi colocado aqui, pode ter mais de 4 sintomas, pode ter menos daqueles 4 sintomas, né? Mas o que vai definir é justamente essa recorrência. Tá? Quando eu digo ter menos de 4 sintomas, é já instaurado que eu tenho um ataque de pânico, então depois eu não preciso de todos os sintomas. Como eu coloquei, um ou outro isolado não refere a um ataque de pânico. Depois que eu tenho um ataque de pânico nesse sentido completo, eu não necessariamente preciso mais que tudo ocorra, porque eu já internamente fico com medo. Então, se eu já começo a ter ataque cardíaco sozinha, eu já penso que é um pânico. E aí eu posso já transformar isso em um pânico ou ficar totalmente paralisado pensando que o ataque virá, e às vezes era um ataque cardíaco de alguma outra coisa que eu tive, meramente cardiológica, vamos por assim dizer. Tá? Isso, legal. Muito comentário aqui. Quando criança tinha medo de trovão, porque a mãe dizia que Deus estava zangado comigo. Então ela era escandinava, né? Porque devia ser, podia ser Zeus também, né? Zeus ou Thor que estavam bravos com você. O São Pedro, né? São Pedro aqui que é o responsável pelas chuvas. A Rita de Juiz de Fora colocou isso. Olha só, Deus fica, nossa, pesado, pesado. A gente dá risada aqui, mas é pesado. A chuva é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Se eu associar que um trovão é Deus bravo comigo,
É muito difícil. Tem que mudar para aquelas regiões de seca, 5 anos, para conseguir viver em paz. Voltando em Joana. Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. Bem canalizado. Então eu tenho que ter medo, não é problema ter medo, mas o meu medo não pode me dominar. E quando eu consigo dominar o meu medo, canalizando ele em sentido positivo, ele me ajuda a pensar sobre as coisas. Porque no medo eu não tomo comportamentos impulsivos, nem decisões impensadas. Então o medo, em uma quantidade agradável, assim como a ansiedade, em uma quantidade X é saudável. Tudo que é produzido pelo nosso corpo em quantidade X é saudável, em quantidade Y é doença, é nocivo. A noção de cura e veneno se refere pela dose, né? Essa é uma frase antiga e isso se aplica a tudo, inclusive a questão emocional. Muita abertura, pouca abertura, até que ponto? E o equilíbrio só se alcança pela tentativa e erro. Tem que ir para cima mesmo. Se não consegue sozinho, vai acompanhada, mas vá para cima. Continuando. Confunde-se o pânico como expressão do medo, quando irrompe acompanhado de sensações físicas, 2 pontos, disritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico, produzindo algidez generalizada. Algidez no glossário, esfriamento das extremidades do corpo. Essa sensação de morte, com opressão no peito e esvaecimento das energias, que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais profundas. E aí nós vamos entrar futuramente na palavra espiritual também. Tá? Confunde-se o pânico como expressão do medo, por conta dos sintomas físicos. Então, o pânico não é uma expressão do medo. O pânico é o pânico. Quanto mais medo eu tenho dentro de mim, mais fácil. Mas o medo se expressa pelo medo. Tá? O pânico é um transtorno que se expressa baseado na ansiedade, baseado no medo, baseado em castrações, baseado em momento, baseado sócio, psicológico, bio, espiritual. Então não dá para se enquadrar uma coisa, é isso e acabou. Tá bom? O principal é isso. Que se você referiu identificação com alguns pontos aqui, vá fazer um check-up. O máximo que você vai ouvir é que está tudo bem. Mais uma nota do expositor, também no DSM-5. Fatores de risco e prognóstico. Eu achei isso aqui importante, tá? Vai passar um pouquinho do tempo, mas esse navio já partiu. Fatores temperamentais, 2 pontos. Afetividade negativa, que se refere à propensão a experimentar emoções negativas, e sensibilidade à ansiedade, ou seja, disposição a acreditar que os sintomas de ansiedade são prejudiciais. São fatores de risco para o início de ataques de pânico e, separadamente, para a preocupação acerca do pânico, embora seu status de risco para o diagnóstico de transtorno de pânico seja desconhecido. Então, se eu tenho afetividade negativa e sensibilidade à ansiedade, eu acho que a ansiedade é só ruim, eu não entendo que ela tem seus movimentos bons, e que eu sempre vou para as emoções negativas, ou seja, foco no que está errado, no que está certo, eu tenho maior probabilidade de ter um ataque de pânico. Mas isso não necessariamente influi para a transformação do transtorno. Outro fator ambiental. Relatos de experiências infantis de abuso sexual e físico são mais comuns no transtorno de pânico do que em alguns outros transtornos de ansiedade. Fumar é um fator de risco para ataques de pânico e para o transtorno. A maioria dos indivíduos relata estressores identificáveis nos meses anteriores ao seu primeiro ataque. São esses gatilhos que eu falei. Tá? Então, se sofrer abuso na infância ou abuso físico, e aí você pode ter também, hoje, colocado o moral, você é um burro, você não serve para nada, era melhor você não ter nascido, que dói tanto quanto o físico, isso já se soma ao transtorno de ansiedade relacionado ao transtorno de pânico. Tá? Fumar também é um fator de risco para ataques de pânico, até pela liberação
né, pela aceleração do sistema nervoso central, né, você está mexendo ali com a respiração, você está mexendo com pressão arterial, você está mexendo com a parte neurológica, então você já está mantendo aquilo em uma ativação maior, né? Ele já fica mais acelerado do que o comum. Se já tem a propensão, vai ser mais fácil de o ataque acontecer. Fatores genéticos de risco e prognóstico. Genéticos e fisiológicos, perdão. Acredita-se que múltiplos genes confiram vulnerabilidade ao transtorno de pânico. No entanto, os genes exatos, produtos de genes ou funções relacionadas às regiões genéticas implicadas, permanecem desconhecidos. Existe risco aumentado para transtorno de pânico entre filhos de pais com transtornos de ansiedade, depressivo e bipolar. Distúrbios respiratórios como asma estão associados ao transtorno de pânico em termos de história passada, comorbidade e história familiar. Tá? Então, fica atento. Se já tem quadro na família, se tem transtorno mental na família e se identificou com alguns sintomas aqui, vá fazer um check-up para o seu bem. Próximo encontro no dia 6, capítulo 9.3, Pânico, parte 2. Peço novamente a compreensão pelos 10 minutos que passamos do tempo, mas melhor do que fechar de qualquer jeito. Muitos comentários, eu agradeço imensamente, muito mesmo, pela participação. Agradeço a todos vocês aqui do Hangout, vocês aí da Rádio Amigo Espírita, vocês do SoundCloud, a rede pelo espaço cedido, né? E que isso possa gerar reflexões, né? Passe adiante esse vídeo para pessoas que vocês sintam que precisam receber essa orientação, que podem se beneficiar disso, tá bom? Muito obrigado. A vocês que ainda pularão o carnaval nesta segunda-feira e na terça-feira amanhã, um ótimo carnaval, um ótimo feriado, tá bom? Nos vemos então na semana que vem. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Um grande abraço e muita paz.